Na minha opinião, poucos feitos demonstraram quão foda o Satoru Gojo é do que essa que ele fez na luta contra o Sukuna de destruir e regenerar seu próprio cérebro para conseguir sua expansão de domínio de volta. Quer saber o quão difícil é essa técnica? Vem comigo que eu vou te contar. Antes disso, como sempre, um pouquinho de contexto. Na luta atual do mangá do Satoru Gojo contra o Sukuna, e se você não viu vai tomar spoiler aqui, os dois conseguiram expandir suas expansões de domínio mais de uma vez no dia, o que para feiticeiros comuns seria quase impossível, mas obviamente para os dois maiores gênios das suas gerações não era. Mas como é que será que eles conseguiram fazer isso? E bom, é falado pra gente no mangá que as técnicas inatas dos feiticeiros Jujutsu são gravadas no seu córtex frontal, mais especificamente na sua parte direita, que é essa parte que você tá vendo aqui. Então, o que o Sukuna e o Gojo fizeram foi destruir a parte do cérebro relacionada à expansão de domínio porque ela estava exausta e depois reconstituir uma nova, que é basicamente trocar uma peça de um motor de um carro com um motor funcionando, ou seja, é extremamente difícil. Mas por que será então que eles precisariam destruir essa parte para depois reconstituir uma nova? Eu tenho um palpite que pode vir a calhar para explicar esse motivo. E bom, Shonen, para te explicar isso eu vou ter que te explicar um pouquinho de neurofisiologia. Olha esse gráfico aqui em cima e imagina que ele está medindo a atividade elétrica de um neurônio que está representado aqui. Basicamente nessa linha aqui a gente tem um neurônio em repouso e essa subida muito grande que você está vendo é a formação de uma sinapse no neurônio. E essa descida é a repolarização do neurônio até ele conseguir fazer a próxima sinapse. Então basicamente ele está em descanso ou período de repouso, depois ele tem uma sinapse que é esse período com maior atividade elétrica e depois uma coisa que a gente chama de período refratário, que pode ser absoluto ou relativo. O período refratário absoluto é identificado por essas setas verdes, na qual o neurônio não pode de jeito nenhum atingir uma outra sinapse. Já o período refratário relativo é que caso haja algum estímulo, mesmo que no período de descanso do neurônio, ele consegue estimular de novo para fazer uma nova sinapse. Então o que eu acredito é que usar sua expansão de domínio coloca os neurônios da parte do cérebro dos feiticeiros Jujutsus responsáveis pela expansão de domínio em um período refratário absoluto, que ele não pode disparar mais nenhuma sinapse, logo o feiticeiro não pode de maneira nenhuma usar de novo a sua expansão de domínio. E aqui que entra o pulo do gato e o toque genial do Gojo, na minha opinião, que foi basicamente, se o neurônio não está me respondendo e ele está num período refratário absoluto, eu vou simplesmente destruir ele e construir um novo igualzinho no mesmo lugar. Mas Shonen, é claro que isso nem de longe é tão fácil quanto o Gojo ou o Sukuna fizeram parecer. Dá uma olhada nisso. Se a parte responsável pela expansão de domínio dos feiticeiros Jujutsu está localizada na parte direita do córtex frontal, eu vou supor que ela represente apenas 1% do cérebro da parte total do cérebro dos feiticeiros Jujutsu. Sabendo que aproximadamente existem 86 bilhões de neurônios no cérebro de uma pessoa, supondo que também o cérebro de uma pessoa média tem 1.200 centímetros cúbicos de volume, eu vou supor que 1% dessa parte da massa do cérebro seja usada para conferir a expansão de domínio aos feiticeiros Jujutsu. Ou seja, a parte responsável pela expansão de domínio tem aproximadamente 12 centímetros cúbicos. Então, Shonen, só na parte responsável pela expansão de domínio dos feiticeiros Jujutsu tem aproximadamente 860 milhões de neurônios que o Gojo teria que destruir e reconstruir exatamente na mesma ordem que eles estavam apresentados no seu cérebro antes da destruição. Só que isso ainda fica ainda mais difícil quando a gente entende um pouquinho mais de neurofisiologia. As sinapses são ligações entre os neurônios para a comunicação. Ela pode ser uma sinapse inibitória ou excitatória. Então, por exemplo, na hora que você gosta, por exemplo, de pavê de amendoim e gosta daquele estímulo na hora que você está comendo pavê de amendoim, você tem uma sinapse excitatória. A grossíssimo modo, obviamente, eu estou resumindo bastante. E por outro lado, quando você come uma coisa que você não gosta, como por exemplo o jiló, você pode ter várias sinapses inibitórias para inibir aquele comportamento para que você evite o máximo possível entrar em contato com aquele alimento. E óbvio, isso aqui eu estou resumindo demais, então eu vou pegar essa imagem aqui com 27 neurônios, se você não acredita em mim, pausa o vídeo agora e conta cada um desses neurônios, e eu vou pegar esse grandão aqui como principal, esse daqui de cima como principal, e a gente vai chamar ele de neurônio A, e vamos tentar mapear as principais ligações que ele vai ter com os outros neurônios.
Isso daqui, Shone, é mais ou menos o que acontece no seu cérebro. O neurônio A tem uma ligação fraca ou até inibitória com o neurônio B, só que ele tem uma ligação forte com o neurônio C lá do outro lado, e pode também ter uma ligação forte com o neurônio D, mas ele evita a todo custo ter uma sinapse positiva com o neurônio H, por exemplo. Então, cada neurônio tem várias interações diferentes, inibitórias ou excitatórias com os neurônios que o circundam, seja para motivar um comportamento ou seja para diminuir aquele comportamento. Então, de um lado, você tem uma sinapse que reforça muito um comportamento, para você continuar comendo, por exemplo, pavê de amendoim. Do outro lado, você tem uma sinapse que inibe determinado comportamento, para você parar de comer jiló. Por outro lado, você tem uma interação fraca entre o neurônio A e o outro neurônio, para comer, por exemplo, arroz que não fede nem cheira para você. Então agora imagina uma coisa, Shone. Cada neurônio no seu cérebro tem no mínimo 20 interações que são extremamente relevantes para a funcionalidade dele, seja inibindo ou auxiliando a implementar um determinado tipo de comportamento ou um determinado tipo de aprendizado que você obteve ao longo da sua vida. Então, Shone, quando o Satoru Gojo destrói essa parte do cérebro dele para reconstituir, ele não tem que reconstituir apenas os 860 milhões de neurônios que ele destruiu e tem que reconstruir exatamente da mesma maneira. Ele tem que reconstituir mais de 17 bilhões de tipos de interações diferentes entre todos os neurônios e de maneira extremamente precisa, porque se essa parte controla a sua expansão de domínio, se o neurônio A interage fortemente com o neurônio B e isso dá, por exemplo, para a expansão de domínio dele, a característica de jogar todas essas informações do universo no cérebro do oponente, imagina que ele esquece dessa sinapse entre esses dois neurônios e não reconstitui ela do jeito que ela deveria, e ao invés de passar essa informação toda para o cérebro do adversário, ele sofre esse burnout de informações. Então, na hora que ele destrói uma parte do cérebro e tem que reconstituir, ele tem que reconstituir exatamente do mesmo jeito que estava, milimetricamente, com o mesmo processo de interação entre todos os neurônios. E na minha opinião, claro, isso só mostra o quão foda o Satoru Gojo é, porque além de conseguir reconstituir essa parte do cérebro desse jeito, ele teve que memorizar todas as informações de todas as interações entre todos os neurônios que ele destruiu e reconstituiu várias vezes na sua luta contra o Sukuna. Fala sério, Shone, o Gojo é foda ou não é? Deixa aqui pra mim nos comentários qual o feito mais foda do Gojo na sua opinião. Se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like pra me apoiar a trazer mais conteúdos assim pra vocês. E se vocês quiserem ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil pra ver mais vídeos como esse.